Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Cassolato, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. É uma grande satisfação estar aqui e tratar de um tema de tão relevância, né? Eu, junto com vários economistas de matriz teórica, alguns marxistas, outros pós-keynesianos, haleckianos, temos nos dedicado à discussão das políticas da macroeconomia para o desenvolvimento, ou das políticas macroeconômicas para o desenvolvimento, e nesse campo que eu gostaria de rapidamente apresentar a minha contribuição. Quer dizer, na verdade, a gente sabe que sem uma política macroeconômica favorável, né, ao desenvolvimento, e sem um projeto, evidentemente, todas as demais iniciativas acabam se inviabilizando, né? Inclusive o papel das políticas industriais, por exemplo, que é algo muito relevante. E no caso brasileiro, se tomarmos as últimas 2, 3 décadas especialmente, as questões macroeconômicas têm, pelas suas anomalias, que eu vou tentar aqui também rapidamente apresentar, significado muitas vezes um entrave para o desenvolvimento. Isso porque ou estamos presos à armadilha juros-câmbio, ou, mais recentemente, pelas restrições que se colocam da forma de abordagem da política fiscal, né? O primeiro aspecto, realmente, que a gente tem que destacar é o seguinte, quer dizer, se a gente tomar como base, especialmente o que ocorreu no ano passado, o grande tema em que praticamente justificou, do ponto de vista do modelo de metas de inflação, a elevação da Selic aos níveis que, em tese, estamos até hoje. Houve uma pequena redução na última reunião, mas o nível de 14%, que é um nível extremamente elevado, se deve, ou isso foi justificado, como o efeito da aceleração da inflação. No entanto, essa inflação que se acelerou foi decorrente de fatores muito claramente identificados, basicamente a recomposição de preços e tarifas e do câmbio, né? E isso serviu de mote, de justificativa para a elevação da taxa de juros, junto com a tentativa que o governo Dilma fez no seu final, já com o ministro Levy, de buscar o chamado ajuste fiscal. Evidentemente, as coisas não combinam, porque além da taxa de juros depreciar o nível de atividade, portanto, afetar negativamente a arrecadação, ainda há o que por si só inviabiliza o pretendido ajuste fiscal. Além disso, você tem uma elevação muito grande do custo de financiamento da dívida pública, né? Então, esses fatores acabam criando constrangimentos, gerando um agravamento do quadro recessivo que já se manifestava, aliás, no final de 2014, que não se deveu só a esse aspecto, evidentemente, ao aspecto da crise internacional, ao efeito da Operação Lava Jato e à própria crise política criada a partir dessa configuração. Mas, de qualquer forma, especialmente no que se refere à inflação, criou-se um falso consenso de que a inflação brasileira seria mais elevada do que a média dos países em desenvolvimento. No entanto, uma checagem dos dados não nos leva exatamente a essa conclusão, muito pelo contrário. A inflação brasileira, no seu nível histórico, que é em torno de 6%, exceto os períodos como em 2015, que houve uma aceleração pontual e derivada de um choque de custos, um choque de oferta, é muito próximo de países minimamente comparáveis. Quer dizer, é muito comum que, especialmente no debate na grande mídia, se compare o desempenho da inflação brasileira com o Chile, com o Peru, que evidentemente não tem nada a ver com a estrutura brasileira. Mas, por exemplo, no âmbito dos BRICS, ou países que tenham uma semelhança, como Turquia, Indonésia, etc., a inflação brasileira não é muito distante disso. São países que enfrentam problemas estruturais importantes, mudança populacional, urbanização, elevação dos preços de serviços pela recomposição, né, que se dá na formação de mão de obra, etc., que acaba o choque de alimentos, evidentemente, com a urbanização, e que explicam, e particularmente no caso brasileiro,
Temos que agregar também a questão da indexação, né? Então, essa pressão que se fez sobre taxa de juros, com o mote da elevação da inflação, fez com que o custo de financiamento da dívida, que estava na linha vermelha, praticamente dobrasse em 2015 em relação à média dos 2 anos anteriores, dos 3 anos anteriores, o que agravou a situação fiscal, porque, além disso, dado o efeito da recessão e das desonerações que foram concedidas também de uma forma muitas vezes mal planejada, acabaram, de fato, desorganizando o resultado primário, né, que se transformou, portanto, num déficit, mas agravado com o espetacular aumento do custo de financiamento da dívida, né? Para isso colaboraram tanto a elevação da taxa de juros, como as operações dos swaps cambiais para controlar o overshooting da taxa de câmbio, né? Mas, de qualquer forma, quer dizer, esse custo de financiamento que consumiu mais de 500 bilhões de reais no ano passado, portanto, quase 9% do PIB, coloca, evidentemente, outros efeitos sobre a economia, né? Torna o mercado de crédito, que nunca foi uma maravilha, o crédito privado no Brasil, extremamente restrito, gerando, junto com a recessão, um aumento na inadimplência, tanto no pagamento de impostos, como nas relações interempresariais, por que não dizer também na relação dos consumidores, né? Então, essa situação que a gente conviveu, e convive, né, com elevadas taxas de juros, representa um ônus significativo do ponto de vista do financiamento da dívida pública, que não encontra paralelos sobre qualquer aspecto. Quer dizer, não apenas no que se refere ao desempenho da inflação, mas também se tomarmos déficit público ou dívida bruta, como é o caso do quadro, o que chama atenção no caso brasileiro é o peso desses encargos, né? Aqui nós temos graficamente a mesma tabela que acabamos de ver, onde visualmente a gente tem a situação do Brasil absolutamente única, né? Um caso único na economia mundial, e nem mesmo países que se encontram em situação fiscal muito mais grave, como da própria Grécia, né? Que tem uma dívida pública em relação ao PIB, que é 3, 4 vezes a brasileira, tem o encargo, o custo de financiamento compatível com o praticado no Brasil. Então nós temos uma grande anomalia, que é dada pela composição também da nossa dívida, a estrutura, essa cultura que se criou no Brasil, que qualquer título público, independente do prazo, independentemente da liquidez, da sua segurança, exige ou se pratica taxas de juros elevadas, no mundo em que vive com taxas de juros muito baixas, né? Um outro ponto que gera, portanto, uma dificuldade, um entrave às questões de desenvolvimento, particularmente no setor industrial, está na volatilidade e na excessiva valorização que tivemos na taxa de câmbio, olhando as últimas 2, 3 décadas. Quer dizer, os mais diferentes governos, pós-Plano Real, para tomarmos um período minimamente comparável, tiveram ou utilizaram a taxa de câmbio, aqui a taxa de câmbio efetiva, o real contra o dólar, que é a linha vermelha, e o real com uma cesta de 15 países com os quais nos relacionamos mais. Nós temos vários períodos de valorização, o primeiro logo após a introdução do real, após 94, depois nós tivemos um pequeno interregno que houve a correção cambial, lá de final dos anos 90 até início dos anos 2000, mas desde então a gente conviveu com um período muito grande de valorização cambial, com impactos muito grandes no setor industrial, no setor externo, né? E mais recentemente, pós-2015, nós tivemos o processo de desvalorização, sobre o qual pagamos o ônus, que foi o impacto disso na inflação, mas cujo bônus não foi necessariamente aproveitado. Isso porque, se nós tomarmos pós 2016, nós temos uma reversão, uma revalorização do real. Ou seja, a correção cambial que se avizinhou pós 2015 não foi suficientemente aproveitada para sustentar o nível de câmbio que permitisse um efeito maior, mais benéfico sobre a balança comercial. Isso afeta especialmente as barras vermelhas ali, que é o saldo de manufaturados, o déficit, né, que a gente viu que cresceu
substancialmente e reduziu-se, de fato, nos últimos 2 anos, está sendo reduzido, mas muito em função da recessão também, né? Nós temos não apenas o efeito câmbio, como vimos lá, o câmbio também está sendo revertido em termos de valorização, mas também pelo efeito recessão que diminui as importações. Mas, de qualquer forma, quer dizer, a sustentabilidade intertemporal das contas externas, especialmente quando a economia voltar a crescer, implicará a necessidade de uma política cambial mais adequada a esse nível de competitividade, né? Aqui o déficit em transações correntes, que sofre também, primeiro, uma forte expansão até 2014 e mais recentemente uma diminuição muito diretamente associada não só à balança comercial, mas também à balança de serviços, especialmente naquilo que é referente às viagens internacionais. O item das viagens internacionais, com a desvalorização cambial, diminuiu, mas a revalorização do real pode igualmente estimular não só o aumento das importações, afetando a balança comercial, prejudicar projetos de exportação, mas também na balança de serviços, os comercializáveis, nós temos uma nova revalorização disso. Portanto, se a gente imaginar, do ponto de vista do financiamento externo, o nível atual de reservas e principalmente o ingresso de investimento estrangeiro permite um financiamento externo relativamente tranquilo do ponto de vista conjuntural. Mas sabemos que do ponto de vista estrutural, primeiro, o investimento estrangeiro, pela sua característica, é muito mais voltado para fusões e aquisições do que capital novo, né? E que também demandará no futuro remuneração desses acionistas, não representa a possibilidade de uma sustentabilidade intertemporal, né? Muito pelo contrário, isso exigirá que se crie outras fontes de financiamento desse capital e que necessariamente passam não apenas pela balança de serviços, mas também pela balança comercial, né? Onde é fundamental que se estabeleça. Então, aqui nós temos 3 elementos básicos e se pensarmos numa política macroeconômica voltada para o desenvolvimento, precisam mudar radicalmente. Quer dizer, do ponto de vista dos juros, não há dúvida que o regime, né, de metas de inflação e toda a sua configuração cria uma armadilha, né, em que sempre qualquer pressão inflacionária é justificativa, independentemente da sua origem, para elevação ou mesmo manutenção da taxa de juros. Aliás, eu me referi a 2015, quando essa aceleração da inflação serviu de álibi para a elevação da taxa de juros. Mas o mais curioso é que, apesar do próprio mercado externado do Boletim Focus apontar hoje uma inflação de 5% para os próximos 12 meses, o nível da taxa nominal permanece praticamente o mesmo definido há um ano atrás, quando a projeção de inflação era mais que o dobro do que esses 5%. Né? Então, isso cria uma rigidez dada a estrutura que se faz, quem chamaria de uma convenção, né, que se estabelece via Boletim Focus, via reunião dos diretores do Banco Central com agentes do mercado, via especialmente a divulgação disso na mídia, cria-se um falso consenso de elevação de juros. Do ponto de vista fiscal, eu diria que toda essa situação levou ao ápice desse processo, que é a proposta de emenda constitucional 241, agora 55 no Senado, em que restringe a visão de macroeconomia à economia do lar. Quer dizer, uma coisa da economia doméstica em que você não pode gastar mais do que arrecada, e essa é a grande mote que se utiliza para justificar uma medida absolutamente injustificável, né? Porque não leva em conta crescimento populacional, não leva em conta a característica do gasto público e considera que o mesmo gasto que se faz com um jantar para 300 parlamentares para aprovar a própria medida seja considerado no mesmo padrão do que, por exemplo, o gasto com investimento público, né? Absolutamente incompatível. Engessar por tantos anos
a expansão dos gastos públicos é algo que absolutamente de emenda constitucional, algo inaceitável, né? Eu apostaria que a grande maioria dos que aprovaram isso na Câmara sequer leram o projeto. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista fiscal, precisamos enfrentar para valer uma reforma tributária digna desse nome, né, que vá a fundo na questão de criação de receitas em áreas que hoje representam grandes distorções, e finalmente, mas não menos importante, na política cambial. Quer dizer, não dá para o câmbio ser instrumento de auxílio para o Banco Central para atingir meta de inflação, né? Isso gera uma instabilidade muito grande, prejudica as decisões de investimento no setor privado, os projetos de exportação, especialmente na indústria, e evidentemente, se falarmos em indústria e em desenvolvimento, o país não pode, evidentemente, abrir mão da sua reindustrialização, no caso, né, já que a desindustrialização é dada. Então, me parece que essas seriam as questões principais que se apresentam. São desafios, mas, sobretudo, oportunidades, porque as distorções são tão gritantes, né, que nem precisa reinventar a roda, é só ver o que é praticado hoje, mesmo pela ortodoxia, né? Quer dizer, você tem hoje, na literatura, nas experiências de desenvolvimento, mesmo uma visão ortodoxa absolutamente conectada do que é praticado hoje no Brasil, ou pelos ortodoxos, ou defendido por alguns ortodoxos brasileiros. Muito obrigado.